Olá pessoal, amigos e seguidores do canal, bem-vindos ao Interlúdio de Horror, quarta-feira, 23 de agosto. Bem, espero que vocês estejam acompanhando e gostando, curtindo o caso do Charles Dexter Ward. Sábado passado agora a gente postou o terceiro, faltam mais dois, né? Próximo sábado o penúltimo. Eu estou me divertindo muito relendo e gravando para vocês aí essa aventura, esse romance, o único romance da carreira do Lovecraft. Mas hoje, como avisado a comunidade, lá na guia própria, eu vou dar um tempo, vou pular na minha lista de pedidos e vou postar um conto que eu escrevi. Ele foi editado nesse livro aqui, ó. É uma antologia, Meu Lado Serial Killer. Nessa época, ele foi publicado em 2018, eu estava participando de várias competições, né, submetendo contos para duas editoras basicamente, e sempre fui selecionado, né. Depois, mais recentemente, nos últimos anos, acabou saindo 2 livros só com contos meus, eu já comentei isso anteriormente. Vou botar até o link de uma postagem aqui sobre um desses livros. Mas nessa altura, 2018, eu ainda participava de antologias, então sou eu, entre outros autores aqui. A temática dessa antologia, como o nome indica, né, Meu Lado Serial Killer, era um conto baseado num serial killer fictício ou real. Eu escolhi o real, escolhi o Jack o Estripador, porque é justamente um assunto que sempre me fascinou muito. A mim e a milhões de pessoas, né? Jack the Ripper é uma figura real, porém faz parte da cultura pop, né? Tanto quanto um Drácula, quanto um Frankenstein, quanto um lobisomem, etc. O Jack the Ripper é a tal coisa. Muita gente se surpreende, inclusive, que o Jack the Ripper ele tenha cometido apenas 5 assassinatos. Mas foi numa outra época, né? E esses 5 assassinatos, pelo fato de ele nunca ter sido descoberto quem era, né? Tem N teorias sobre a identidade do estripador, as mais estranhas e mais assim, enlouquecidas que vocês possam imaginar. Se na certa, como amantes da literatura de horror, não deixam de conhecer ou de já ter lido ou ouvido falar da figura do estripador, né? O meu conto chama-se Red Jack, porque Red Jack era um dos apelidos do estripador. A propósito, esse nome Jack o Estripador, quem deu para o personagem, para a figura, foi ele mesmo, através de uma carta que ele escreveu para a polícia e assinava Jack the Ripper. Eu não vou comentar mais sobre o caso do estripador aqui, eu vou me ater mais ao conto e alguns outros aspectos, porque senão fica muito grande, né? Precisaria de uma crônica grande, é um assunto que eu conheço bastante, li bastante, visitei lá os locais. É uma pena, apesar de eu ouvir no outro dia uma resenha sobre isso, uma pessoa comentando tentando dar a entender que os locais estão lá, apenas mudaram de nome, numeração na rua, mas infelizmente não é nada disso. Os locais, vários deles nem existem mais, não existe o próprio local. A rua mudou, os prédios foram demolidos, construídos novos. Claro que existe lá uma indústria turística, tem os passeios que você vai à noite, claro que é para não ver que não tem mais nada daquilo que você imagina, né? Então você passeia lá nos locais e precisa ser no escuro da noite, né, para criar o clima, senão não rola. Mas não existem mais as tais ruas, né? Pelo menos foram 5 crimes. Os 2 primeiros não existem mais e o último também não. São 5 crimes, 4 na rua e o último dentro de uma casa, de um casebre. Esse casebre fazia parte de um conjunto, é onde se passa a minha história, basicamente.
Ele se passa num pátio de casebres. Esse pátio inteiro não existe mais. Existe lá o local onde era a entrada para este pátio, mas mudou todo o quarteirão, inclusive. Então, acho que a tal pessoa que comenta isso na internet, eu não quis estragar o clima, mas está, na verdade, mentindo, né? Porque mudou bastante. O quarto crime, o local existe ainda, e o terceiro necessariamente também existe. Os dois foram cometidos na mesma noite. A teoria mais aceita é de que ele matou a primeira, não chegou a estripar, como tinha estripado a primeira e a segunda. A terceira ele não estripou porque chegou gente, parece razoável. E dali ele fugiu e foi pegar mais uma um pouco adiante. E aí foi um crime realmente bárbaro. E o último foi o mais bárbaro de todos. Essa é a tese do conto. Antes de eu falar um pouquinho do conto, e aí mais adiante, se vocês tiverem interesse, comentem, porque aí eu posso fazer uma postagem estritamente falando sobre o Estripador, não é que sai um pouco da sequência aqui, né? Que é narrar literatura. Então não existe. Mas existem contos, assim como o meu, existem outros contos, claro, muito mais famosos, que utilizam a figura do Estripador. Um deles, inclusive, tem tudo a ver com o canal. Eu posso, dependendo da reação de vocês, dos comentários, dos pedidos e basicamente dos likes e visualizações para essa postagem de hoje, que é um conto do Robert Bloch. Robert Bloch ele é um cara do círculo Lovecraft, né? Aquele cara que escreveu Psicose. Ele tem um conto muito bacaninha, uma joiazinha do Estripador que chama-se Yours Truly, Jack the Ripper, ou seja, Jack the Ripper, o seu criado, né, em português. É um conto bem interessante que dá uma explicação alternativa e sobrenatural, que nem no meu conto, para esse grande mistério, esse secular mistério, né? Esses crimes foram cometidos em 1888, em poucos meses, de agosto a novembro, e depois cessaram do nada. Qualquer explicação tem que tocar nesse ponto, né? Por que aconteceram nesse período curto de tempo e por que cessaram de repente, sem que a polícia tenha pego ninguém. O meu conto humildemente dá a sua explicação, sim. E esse meu conto tem pitadas de Lovecraft, né? Depois eu até comento, depende da reação de vocês aí. Então, esse conto, o Red Jack, ele tem dois momentos no tempo. Ele começa lá, ele é focado na noite do último crime do Estripador, na noite do quinto crime, né? Quando foi assassinada, foi destruída lá a Mary Kelly. É um crime bem diferente dos demais. Os crimes vinham basicamente num crescendo de violência, né? E esse quinto foi longe, né? Inclusive, eu queria até comentar, não basta até dizer que não, e marcar na postagem que não é para crianças, mas não é mesmo. E como na primeira parte do conto, apesar de curtinho, são 10 minutos de conto, 10, 12 eu acho, ele é dividido em dois pedaços. O primeiro pedaço, como eu estava dizendo, ele é passado em Londres, lá na noite daquele quinto crime, e o outro pedaço é em outro momento do tempo e em outro local. E não vou adiantar para não estragar a história, né? O suspense, o mistério. Mas então esse conto, essa primeira etapa, essa primeira parte, vocês vão possivelmente considerar a descrição dos crimes. Eu até dei uma aliviada. Vão considerar meio repulsivo. Acontece que aquilo foi retirado, boa parte da descrição, os fatos, eu escrevi, é uma peça de ficção, né, claro. Mas ele foi retirado do inquérito policial real do quinto crime. É porque o assassinato da Mary Kelly foi uma coisa realmente incrível. Tem detalhes tão grotescos que eu até nem descrevi no conto, né?
mas já é bastante horrendo. Eu também tive que dar uma refrescada aqui nas imagens a colocar aqui na postagem para não ter nenhum problema, né, com a plataforma. Realmente o quinto crime do Estripador é qualquer coisa de grotesco. Para quem gosta de grotesco, não custa depois dar uma investigada na internet aí que vocês vão encontrar as fotos. Tem uma clássica foto da vítima deitada na cama, que é um negócio realmente... Tem que ter uma explicação do tipo da que tem no meu conto. Vamos ver o que vocês acham dela, né? O que vocês acham desse horror cósmico misturado num horror real, e na miséria, e na pobreza, na situação degradante daquelas pessoas que viviam ali. Bem, é isso aí que eu tinha para comentar com vocês. Eu não, então, como eu digo, não ia falar aqui na introdução sobre o caso, sobre a carreira do Estripador, propriamente dita, porque ia ficar muito longo. Isso a gente pode fazer em outro contexto, fazendo uma crônica. Então, como eu digo, é um assunto que sempre me interessou muito e eu até que conheço bastante bem desse caso aí. Mas então tá, é isso aí. Espero que vocês curtam e vamos avançando então. Então vamos dar esse interlúdio realmente de horror e no sábado que vem vamos para a penúltima parte do caso de Charles Dexter Ward. Espero que estejam gostando. Um abração para todo mundo, saudações, boa quarta-feira e vamos lá. Red Jack, um conto de Vitor Machado, 2018. Londres, 8 de novembro de 1888. As pinceladas passeavam pela tela preguiçosamente, acumulando camadas de tinta, aos poucos revelando uma figura de mulher. Dizem que um escultor apenas extrai da pedra com seu cinzel uma figura pré-existente. Walter Sickert encarava sua pintura da mesma forma. As esquálidas formas femininas e seu sombrio entorno, temática típica de suas obras, igualmente pareciam apenas aguardar sua libertação das telas. O artista, sempre preso de uma descontrolada excitação mental, produzia incontáveis versões de nus em ambientes precários e degradantes. Ruas amortalhadas em fog denso, pubs mal iluminados ou outras cenas urbanas de periferia. A obra atual foi concluída com um volteio de pincel carregado de tinta vermelha. Desta vez, a pintura retratava um pequeno quarto imerso na penumbra, quase totalmente ocupado por uma cama de casal, uma mesinha e uma lareira. O tom geral era escuro, quebrado por duas manchas vermelhas. Uma retratava o fogo vivo da lareira e a outra uma mancha no assoalho. Deitada sobre a cama, uma pálida figura de mulher desnuda com um homem cabisbaixo sentado a seu lado. Esgotado, o artista se deixou afundar na poltrona, olhos fixos nos arabescos de gesso que adornam o teto de seu estúdio. A mão direita tremia incontrolavelmente, ainda segurando o pincel número 18. Gotículas de tinta pousavam sobre o veludo da poltrona. À frente do homem, uma mesa de centro coberta de esboços, mapas astrológicos e uma planta das ruas da cidade. Ao lado da poltrona, repousava uma caixa revestida de couro. A mão esquerda tamborilava calmamente na superfície da caixa, como uma grande aranha branca, em total desarmonia com sua irmã direita. Walter endireitou-se na poltrona, pondo a caixa de couro no colo. Sua expressão era puro estupor e exaustão. Os olhos, vítreos e sem vida, a mão direita comprimia freneticamente o pincel, terminando por quebrá-lo, tirando sangue do polegar. Aparentemente no comando das ações, a mão autônoma abriu a caixa com desenvoltura, expondo dois objetos de aço. Uma longa faca de cerca de 20 centímetros de comprimento e uma curiosa cris indiana. A lâmina curva da arma oriental rebrilhou à luz amarela do bico de gás, parecendo sorrir malignamente. O artista se levantou e caminhou até a mesa. O mapa das ruas dobrado e na metade leste destacavam-se 4 pontos marcados em tinta rubra. Vielas sórdidas, imundas,
perigosas e até pouco mais de um mês virtualmente desconhecidas para qualquer pessoa que não tivesse a infelicidade de frequentar esta área da grande metrópole. Nos últimos dias, uma energia diabólica trouxera para todo o distrito uma notoriedade que duraria para sempre. A ponta da adaga indiana, após traçar um elegante arabesco no ar, feriu o mapa numa quinta localização, formando um pentagrama sobre o mapa. Já eram mais de 2 da madrugada da sexta-feira, quando o pintor, após cobrir-se com chapéu e sobretudo negros, mergulhou na noite. Carregando sob o braço direito a caixa de couro, caminhou alguns minutos. O fog era extremamente denso após a trégua na chuva que vinha caindo há horas. Pontos amarelados dos lampiões aqui e ali travavam desigual batalha contra a escuridão. Já convenientemente distante de sua residência, Walter alcançou um cabriolé e nele se instalou, dizendo ao cocheiro: Whitechapel. A chuva voltara, tornando a tarefa da bela morena ainda mais difícil. A jovem sabia que encontrar o dinheiro necessário para pagar o aluguel atrasado não seria fácil, ainda mais após os horríveis assassinatos que vinham afugentando a clientela. Mais que tudo, desejava ficar com seu homem no quarto que ocupava. Um cômodo miserável e minúsculo, mas um palácio comparado às habitações coletivas que acolhiam gente menos favorecida que ela. Tinha apenas 25 anos e algo da antiga beleza que a permitira prostituir-se no rico lado oeste da cidade. Agora as condições da vida já cobravam seu preço, e assim sua atuação profissional transferiu-se para o deprimente lado leste de Londres. O singelo desejo de passar a noite em casa revelou-se, porém, impossível, dada a necessidade de produzir shillings suficientes para pagar o aluguel. Caminhou por algum tempo cantarolando sua adorada Sweet Violets, acompanhando a canção com o bater ritmado de seus sapatos nas pedras do calçamento. Nenhum sinal de homem e, portanto, de dinheiro. Como uma agulha atraída por um magneto, foi se aproximando do pub mais próximo. Walter se postara na extremidade direita do balcão. Preguiçosamente, sua mão direita brincava com o copo de stout. Negra, amarga e esfumaçada, era sua cerveja preferida. Uma olhada de esguelha na direção da porta do pub saudou silenciosamente a entrada da morena. Sua mão esquerda, até então mergulhada no fundo do bolso do casacão, como um monstro em seu covil, emergiu inquieta. Seus dedos iniciaram um sinistro tamborilar na caixa de couro colocada no banquinho ao lado do pintor. A simulação de romance que busca encobrir duas necessidades, financeira e fisiológica, típica do bailado da prostituição, transcorreu por meros 15 minutos. Troca e sincronização de olhares, sorrisinhos marotos, a oferta de um gole de gin barato e pronto. Tudo certo entre ambos. A jovem já contabilizava mais um mês de teto sobre a cabeça, enquanto Walter antegozava a pincelada derradeira no seu pentagrama cósmico. Decorrida a corte de quarto de hora, o casal, braços dados, já percorria as ruas desertas a caminho da residência da jovem. O fog era tão denso que qualquer um a mais de 3 metros não os enxergaria. Finalmente alcançaram o estreito e sombrio pórtico que ligava a rua ao pátio de quartinhos. Alegre e saltitante, a mulher soltou o braço de seu acompanhante, correu em direção ao número 13 e apressou-se em abrir a porta, enfiando a mão por um espaço quebrado da janela. Em seguida, a jovem postou-se na soleira, chamando seu parceiro com um sensual movimento de mãos. Baixinho voltou a cantarolar sua amada canção, Sweet Violets, Sweeter Than All the Roses. O vulto negro do pintor mantivera-se nas trevas da entrada do pátio, de forma a assegurar-se de que ninguém pudesse observá-lo. Uma vez franqueado o quarto, Walter atravessou o pátio em largas passadas, a mão direita em riste, apontando o caminho. O interior do quartinho chegava a ser comovente em sua simplicidade. Sua exiguidade acomodava apenas um criado mudo e uma lareira acesa a fogo baixo, ambos à esquerda da cama, encostada nos fundos e na parede direita. O pequeno espaço impedia que a porta se abrisse completamente, pois esbarraria no leito. Deitada neste, a moça já desnuda ostentava o derradeiro sorriso de sua vida.
A ação fora tão súbita que não deu qualquer chance à vítima. A criatura saltou sobre ela e nem 5 segundos durou a transformação do belo e sensual sorriso num esgar de horror. Neste intervalo, a mão demoníaca desferira certeiro golpe na garganta. O sangue inundou a traqueia seccionada, afogando a mulher, que não conseguiu emitir um único som. Durante o minuto que transcorreu até a perda da consciência, os trabalhos da crise indiana no seu rosto foram os derradeiros sinais que chegaram ao cérebro da mulher. A partir dali, a mão enlouquecida redobrou seus esforços, cortando, esfolando, descarnando, retirando da carcaça órgãos e pedaços de carne. Roupas sujas foram atiradas ao fogo para manter alguma iluminação no quarto. A metade normal da psique de Walter assistia a tudo com terror. Num epílogo macabro, o ainda palpitante coração foi devorado sofregamente, cada mordida antecedida por fórmulas mágicas, parte recitadas, parte cantadas. A incipiente claridade da manhã, filtrando-se pelos cantos da cortina e por baixo da porta, parecia retirar o que restava da energia vital do maníaco, que desabou ao lado da lareira. Por sua mente retornaram as lembranças da fria e chuvosa tarde de fevereiro deste mesmo 1888, quando o artista, caminhando sem rumo por uma estreita viela atrás do Museu Britânico, deparou-se com uma pequena e despretensiosa livraria. Nela, quase por acaso, caiu em suas mãos uma tradução parcial do mítico livro Al-Azif, de autoria de um certo Al-Azred. Sua mente, já perturbada, mergulhou definitivamente nas trevas da loucura após a leitura da obra. Ali, entre tenebrosas revelações, encontrou o ritual da metempsicose por meio do pavor. Através de uma série de oferendas sangrentas às divindades do submundo, seria possível a abertura de um portal tempo-dimensional. O elaborado ritual preconizava uma sequência de 5 assassinatos, de ferocidade crescente, desenhando sobre as ruas da cidade um imenso pentagrama. Na oferenda final, o pavor deveria alcançar níveis de violência inauditos, conjurando toda a energia necessária à metempsicose pretendida. O senhorio do pardieiro já vinha planejando um ultimato à sua jovem inquilina. Não podia aceitar que uma mulher ainda nova e bela atrasasse tanto assim seus pagamentos. Para tanto, enviou um empregado para receber os atrasados ou atirar a jovem e seus parcos pertences na sarjeta. O estafeta não poderia estar preparado para a cena que o aguardava. Não apenas o quadro de indescritível violência abalou sua mente. O rapaz, ao afastar a cortina, introduzindo a mão pelo buraco da janela, vislumbrou uma imagem que sua razão não podia explicar. Uma figura vestida de negro e coberta de sangue, uma caixa ou coisa parecida apertada ao peito, foi pouco a pouco desaparecendo ante seus olhos esbugalhados, até sumir por completo. Naturalmente, este testemunho não foi levado a sério pelas autoridades e, por isso mesmo, ignorado. Talvez não, pois a partir daquele horrendo crime, mesmo sem a prisão de nenhum suspeito, as autoridades relaxaram todas as medidas de vigilância e novos homicídios de estilo similar eram prontamente atribuídos a outro assassino. Era como se tivessem a certeza de que Red Jack jamais voltaria. Rio de Janeiro, 31 de maio de 1958. Toda a imprensa carioca repercute o sucesso da vernissagem do pintor inglês Wallace Sillard. O artista, radicado na capital há alguns anos, fazia sucesso com suas obras sombrias e meio sinistras. Apenas alguns poucos críticos presentes levantaram suas vozes, apontando o que classificavam de extremo mau gosto do artista. Afinal, pintar tais cenas após a ocorrência de 4 brutais assassinatos de prostitutas na zona do Mangue era no mínimo oportunismo macabro, diziam eles. A polêmica cessou com seu súbito desaparecimento, às vésperas de nova exposição e com revelação pelos jornais de um 5º crime, superando os anteriores em brutalidade. Quanto ao pintor, nunca mais se soube de seu paradeiro.